Bebê supostamente sequestrado é devolvido para a mãe. A lavradora não via o recém-nascido há quase um mês. A mulher que teria levado a criança teve que dar explicações para a polícia. Começa amanhã o julgamento de Ademir Araújo, suspeito de sequestrar e matar a menina Tainá de Jesus, de 12 anos. Dona Clemilda, mãe de Tainá, acredita na justiça. Ataque em bairro de Vila Velha deixa 3 pessoas baleadas. Criminosos em um carro passaram pelo local e começaram a atirar. Presos os suspeitos de matar o ex-secretário de saúde de Jaguaré. Professora é detida com carros de luxo na Praia do Canto, em Vitória. Os veículos teriam sido alugados com documentos falsos em outros estados para serem revendidos no Espírito Santo. Moradores da região onde aconteceu um incêndio em depósito na Serra reclamam do cheiro forte provocado pela fumaça. Alguns com problemas respiratórios precisaram ser medicados. 1000 vagas de estágio para futuros professores. As chances são para atuar na rede pública do estado. E após 3 meses internado, o pequeno Henrique Gabriel vai poder ir para casa. Ele tinha um problema no coração e corria risco de morrer. Na saída do hospital, os pais estavam emocionados. A gente volta em 1 minuto. Olá, boa noite. O caso da mulher que teve o filho recém-nascido supostamente sequestrado. O bebê já está sob os cuidados da mãe. A acusada de levar a criança embora negou em depoimento que tivesse cometido o crime. Agora a mãe e o filho estão juntos de novo. Como é que a senhora está se sentindo agora nesse momento? Bem melhor, graças a Deus. Agora, como é que foi esse período de sem saber onde seu filho estava? Bem triste. Valéria Soares da Silva, de 32 anos, reencontrou o filho recém-nascido, Manuel Felipe, de pouco mais de um mês de idade. A mãe conta que o bebê dela foi sequestrado 2 dias depois de nascer. A história chegou ao fim com os 2 saindo juntos da delegacia anti-sequestro na tarde de hoje, na Enseada do Suá, em Vitória. A polícia parece que conseguiu comunicação com ela e ela se comprometeu a vir trazer o bebê e devolveu. Onde que essa mulher estava com o bebê? Ah, não, provavelmente numa residência que é dela ou de algum parente, eu não sei te informar. É aqui no estado. Mas tudo começou no final do ano passado, quando Valéria saiu da Bahia e veio para o Espírito Santo, onde iria refazer alguns documentos básicos. Sem ter condições, ela ficou em um abrigo da prefeitura e então conheceu uma mulher, a acusada de ter sequestrado a criança. Essa pessoa, que teve a identidade preservada até o momento, ofereceu moradia e cuidados a Valéria, que na época estava grávida. A polícia conta que Valéria aceitou a oferta e morou com a mulher por pelo menos 4 meses em uma casa em Ponta da Fruta, Vila Velha. Quando a criança nasceu, a mãe teve que voltar na Bahia para buscar os documentos do pai e assim registrar o recém-nascido. Valéria viajou 3 dias depois do nascimento, mas quando ela voltou, uma semana depois, nem a mulher que ofereceu ajuda e nem o próprio filho estavam mais na mesma casa em que moravam. Uma fonte da Polícia Civil confirmou que encontraram a criança com a suposta sequestradora em Campo Grande e Cariacica. A mulher não ofereceu nenhuma resistência ao encontro da polícia e conta que avisou Valéria sobre a mudança. Já a Valéria nega ter sido comunicada e se diz aliviada por reencontrar o filho. A criança e a mãe foram levadas ao Conselho Tutelar de Vitória. Já a investigação policial vai ser transferida para a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente. Assim que o inquérito for concluído, o delegado vai tomar a decisão de indiciar as partes ou não por eventuais crimes. Professora é presa na Praia do Canto, em Vitória, suspeita de participar do golpe do carro alugado. A professora Aline de Paula Nunes, de 37 anos, saiu da delegacia de defraudações escoltada pelos investigadores. Ela foi presa em flagrante acusada de integrar uma quadrilha especializada em revenda de carros alugados.
A todo momento ela colaborou com o nosso trabalho, mas preferiu ficar em silêncio. Segundo a delegada, o último golpe teria acontecido em uma locadora de veículos em São Paulo. Os criminosos usaram documentos falsos para alugar esses 2 carros de luxo. Eles fugiram para o Espírito Santo na intenção de revender os automóveis na Grande Vitória. Essa associação criminosa vai até São Paulo, principalmente, ou outros estados, aluga um veículo por determinado tempo, não devolve, traz para o nosso estado, falsifica diversos documentos e tenta vender para terceiros de boa-fé. E isso está acontecendo muito. Em outras operações, nós já realizamos diversas apreensões de veículos que estavam na posse de terceiros de boa-fé. Na casa de Aline foram encontrados vários documentos de veículos e assinaturas falsificadas. Até o selo do cartório foi adulterado. Além desses documentos, o que chama a atenção da polícia foi esta planilha de lucros, totalizando mais de R$320 mil. Nós encontramos diversos documentos de outros veículos, documentos de cartório, documentos falsificados, além de uma planilha de lucro de vários outros carros que não estavam no local e possivelmente já foram vendidos pela associação criminosa. Juntos, os 2 veículos somam quase R$300 mil. A Polícia Civil investiga quando o golpe teria acontecido no estado de São Paulo. A quantidade de vítimas ainda é incalculável. A delegada afirma que as investigações vão continuar. A criminosa vai responder por receptação qualificada e associação criminosa. Ela ainda será investigada pelos crimes de estelionato e falsificação de documentos. Ainda será investigada pelo crime de estelionato e os crimes de falso. Está sendo encaminhada para Viana e agora a gente tenta localizar os demais integrantes da associação criminosa. Começa amanhã o julgamento de Ademir Lúcio Ferreira, de 55 anos. Ele é acusado de matar a menina Tainá de Jesus, de 12 anos. A mãe dela, Dona Clemilda, confia na justiça. Já são quase 6 meses sem Tainá, mas as lembranças ainda seguem vivas na memória da Dona Clemilda. No último final de semana, ao olhar os pertences da menina, ela encontrou este trabalho de escola. Nele, muitos sonhos descritos por Tainá. Um trabalho que a professora pediu ela é a História de Minha Vida, onde ela pôs algumas fotos dela, do decorrer do tempo, algumas figuras. Ela conta tudo e depois que ela conta o que ela fazia dia a dia, ela fala que ela queria ser médica. Ela conta que eu já tinha perdido a irmãzinha dela, né? Que elas eram gêmeas e eu perdi uma na gravidez, né? No dia que eu ganhei. Ela também fala sobre isso, sabe? Ela fala que a irmã dela não teve a mesma sorte que ela. O caso da menina Tainá, de 12 anos, marcou o Espírito Santo. Ela foi sequestrada, estuprada e assassinada. O principal suspeito do crime é Ademir Lúcio Ferreira de Araújo. Nesta quinta-feira, Dona Clemilda terá que encarar o homem responsável por toda a dor dessa mãe. O julgamento de Ademir, em relação ao caso de Tainá, acontece no Fórum de Viana. Estou pedindo a Deus que ele me dê sabedoria para enfrentar isso, sabe? Porque acho que vai ser um momento muito doloroso ter que ficar de frente com ele, sabe? E olhar para aquela cara, saber que ele fez todas as maldades que ele podia fazer com a minha anjinha. Isso, eu não sei como é que vai ser lá amanhã, não. Eu peço a Deus que me dê força para isso. Na semana passada, Ademir foi julgado e condenado a 34 anos de prisão em regime fechado por sequestrar e estuprar uma menina de 11 anos, também em Viana, pouco antes do caso Tainá. Dona Clemilda achou pouco e espera que, por Tainá, Ademir pegue uma pena maior. Eu espero que o da minha filha, ele consiga uma sentença que ele fique lá por muito tempo, pro resto da vida. Que nem a lei aqui no Brasil é muito porca, né? É só 30 anos. Mas se ele ficar 30 anos lá, pelo menos quando ele sair de lá, ele vai estar sem condições de fazer isso de novo. O julgamento acontece no Fórum de Viana a partir de 13h. Ataque em bairro de Vila Velha deixa 3 pessoas baleadas. Criminosos em carro passaram pelo local e começaram a atirar.
Foi em Cidade de Deus, Vila Velha, por volta das 10h30 da noite de terça-feira, que um carro escuro entrou nessa rua em alta velocidade. Parou após o quebra-molas. Quando o carona abriu a porta, uma chuva de tiros começou. Encontramos ainda hoje diversas cápsulas. Pai, foi um motivo de muito terror, entendeu? Eu estava dormindo, era a partir de tarde, dando só as 20 para as 11, foi quando começou esse tiroteio, entendeu? A rua, que costuma ficar cheia, inclusive de crianças, ontem estava vazia. Não era para ter vítimas, mas teve. 3 pessoas foram baleadas. Um casal, que estava aqui dentro da casa deles, e um rapaz que estava na rua. Quando o carro parou aqui, bem em frente à garagem, o casal estava lá dentro. Portão fechado, luz apagada, e eles tomavam cerveja aqui como sempre faziam. E o Murilo sempre acredita que quando um carro para aqui, pode ser um possível cliente que veio comprar algo no bar. Ele se levantou, acendeu a luz, foi nessa hora que o atirador mirou e disparou contra eles. O casal foi ferido e o atirador passou a atirar a esmo aqui na rua. Uma terceira pessoa que estava por aqui também foi atingida com um tiro na boca. O marido de 32 anos foi atingido no braço e pescoço. A mulher de 28 atingida na mão, braço e queixo. E o rapaz que estava na rua com um tiro na boca. Ainda teve uma quarta vítima, um homem que estava no bairro e tentou conter o atirador no braço. Ele partiu para cima dos atiradores. Ele correu o risco de morrer também, né? Acho que se feriu ainda no braço ainda. Os outros moradores não quiseram dar entrevista porque estão apavorados. Era para ter mais gente na rua ontem, por causa de um jogo que sempre acontece às terças-feiras. Mas ontem ele foi transferido de local. Para quem mora aqui, as noites a partir de agora vão ser de insegurança e medo. Afinal, ninguém sabe por que o ataque aconteceu. Eu e antes assim já estava meio cismado de ficar à noite, entendeu? E agora com isso aí eu vou pegar minha bicicleta e consertar só dentro de casa. E nem mandar as crianças ir para casa, não ficar mais ali, entendeu? Os suspeitos continuam foragidos. Quem tiver alguma informação, ligue para o Disque Denúncia 181. O incêndio num depósito na Serra. Apesar de controlado, moradores do entorno reclamam do cheiro forte provocado pela fumaça. Alguns, com problemas respiratórios, precisaram ser medicados. Dona Maria sofre com problemas respiratórios. Aos 65 anos, quando a asma ataca, só ela sabe como é difícil. Você fica caçando ar e você não encontra, você não acha. Você fica nervoso e dá um negócio muito ruim, um mal-estar muito ruim. Dói tudo, dói a cabeça, dói pulmão, dói tudo, os nervos, né? Então a gente passa muito mal. Ela mora em Barcelona, na Serra. Com o incêndio que aconteceu numa empresa de logística no último sábado no bairro Taquara 2, que fica bem pertinho, o grande volume de fumaça que se espalhou por causa das chamas prejudicou muito a saúde dela. O problema pior é que Dona Maria aqui tem apenas 24% do pulmão do lado esquerdo que funciona, né, Dona Maria? Então, naquela fumaceira danada, a senhora passou aperto, não foi? Passei muito mal. Muito mal mesmo. Tive que fazer nebulização, entrar com os medicamentos todo de novo para poder melhorar. O cheiro forte ainda continua. A gente acorda de noite com a boca seca e com muita cheiro ruim dentro de casa, o cheiro da fumaça, aquele cheiro que ainda está queimando. O negócio lá ainda está queimando, onde estava cheio de fumaça branca ali. A vizinha dela passa pelo mesmo dilema. Ela também se chama Maria e também tem problemas de respiração. O pulmão direito funciona 80% e o esquerdo apenas 50%. Ela precisa ter quase uma farmácia dentro de casa. A gente é que sofre, a gente que tem problema de pulmão, a gente está no sufoco mesmo. Quer dizer, aí tem que contar com a ajuda dos remédios para ver se melhora um pouquinho, né? Diz para poder ter um pouquinho mais de respiração, né? E ver se melhora um pouco, para levar a vida dia a dia. A questão agora é torcer para essa fumaça ir embora de vez. Tem que tentar viver, né? Tocar para frente, porque senão, se esmorecer, fica pior, né? Uma equipe do Corpo de Bombeiros está no local. Disse que o volume de fumaça foi reduzido em 98%. A equipe de perícia faz os trabalhos de investigação. Oportunidade de estágio para futuros professores. São 1.000 vagas para atuar na rede pública do Estado.
Os estudantes do ensino superior vão poder disputar uma das 1.000 vagas para estágios em 78 municípios do Espírito Santo. Segundo o secretário de Educação do Estado, Haroldo Rocha, os estagiários vão atuar em escolas da rede estadual. São 1.000 vagas para estágios nas escolas estaduais, para jovens que estejam fazendo licenciatura. São jovens que desejam ser professores e que estão, por isso, fazendo letras, ou pedagogia, ou matemática, ou física, ou biologia. Enfim, as matérias que são lecionadas nas nossas escolas, e nós vamos acolhê-los nas escolas estaduais para eles vivenciarem o dia a dia de uma escola. Haverá ainda 207 vagas para coordenador acadêmico institucional e diária. Esses profissionais ficarão responsáveis pelos universitários durante todo o período de estágio. Os estudantes eles terão uma bolsa de R$ 680 e serão assistidos, serão acompanhados, né, por professores das faculdades e por professores da nossa rede, e isso é comunicado com a faculdade onde ele está formando. Esses supervisores e orientadores serão selecionados numa outra fase, em edital próprio, aí depois que a gente encerrar essa etapa de identificar quais estudantes vão vir fazer o estágio. O governo também vai abrir 600 vagas para a função de auxiliar de secretaria escolar. Haverá cadastro para a reserva. Nós estamos abrindo um processo seletivo que vai contratar, a princípio, no mês de maio, 600 profissionais, e os demais classificados ficam em cadastro de reserva, vão sendo chamados ao longo do tempo, ao longo de um ano, que é a validade desse processo seletivo. É um profissional que ganha R$ 1.100, né, e que vai compor a equipe da escola, que dá todo esse suporte para a escola bem funcionar. As inscrições podem ser feitas a partir de amanhã no site ciee-es.org.br. Mais informações também pelo site cedu.es.gov.br. Agora a luta pela vida. O pequeno Henrique Gabriel nasceu com um problema grave no coração e corria o risco de morrer. Hoje, depois de 3 meses internado, o recém-nascido teve alta. A celebração da vida. A vitória da vida. O pequeno Henrique Gabriel tem pouco mais de 50 dias de vida, mas já passou por situações que muitos adultos nunca passaram. Ainda na barriga da mãe, foi diagnosticado com uma doença no coração. Nasceu e dias depois foi operado. Um pós-operatório complicado, difícil e perigoso. A saúde do pequeno corria perigo. Tudo isso passou pela cabeça do pai ao ver o filho receber alta do Hospital Infantil de Vila Velha. Desde quando a gente soube, né, da gestação dela, que a chance dele era muito pequena, muito difícil, mas nós nunca perdemos a fé, né, de que Deus é grande, né? A preocupação não é sem motivos. O casal já perdeu um filho e este filme de terror foi reexibido na cabeça dos dois. Como eu disse para a doutora no momento que ela descobriu, né, a cardiopatia, eu falei: doutora, a gente já perdeu o neném com 2 dias, mas a gente sabia, não tem jeito. Então a gente tentou se preparar, nos preparamos, mas é difícil, o baque é muito forte. Aí eu disse para ela, mas minha esposa, e esse aqui? Tem chance ou não? Ela disse: chance tem, mas é muito pequena. Então, falei: mas nós vamos lutar. Osmar e Yara moram na zona rural de Vila Valério, interior do Espírito Santo. A Yara é professora e trabalha com crianças especiais. Experiência que a ajudou a lidar com mais força numa situação tão difícil. Eu já trabalho há bastante tempo vendo casos, né, de mães que sofrem. A gente nunca espera acontecer com a gente, né? E aí isso ajudou muito a preparar o psicológico para aguentar tudo isso. Aqui na porta da UTIM, uma homenagem ao menino Henrique Gabriel de Souza Ramos, vitorioso, valente, guerreiro. Adjetivos que são muito bem justificados. Quem legitima os adjetivos é a doutora Jaqueline, que acompanha o bebê desde que foi operado. Ele venceu muita etapa aí, ele venceu principalmente a cardiopatia dele, que é uma cardiopatia grave, uma cirurgia delicada. Depois ele passou por tudo isso, teve as complicações que ele conseguiu vencer,
cada fase da vida dele ele conseguiu vencer. Médicos, enfermeiras, funcionários, todos empolgados com a luta do pequeno Henrique Gabriel. Ele e os pais vão embora, mas o sentimento de gratidão vai permanecer pairando no ar da UTI neonatal. Uma felicidade que não tem tamanho. Muito bom, muito gratificante. Saber que o trabalho que a gente tem investido deu resultado. Era um sonho que a gente sempre teve e Deus realizou esse sonho. Temos que agradecer a Deus e ao desempenho das técnicas, as enfermeiras, os doutores, todos, né, que estão aqui, toda a equipe. Como você acha que Vila Valéria vai receber esse guerreiro aí? Muito bem, tá todo mundo doido para conhecer, né? Só ver fotos ainda, quando dá para tirar uma fotozinha, mas vai ser muita alegria. E a gente deseja muita saúde para o Henrique Gabriel e, claro, toda a felicidade para essa família. E a seguir, presos os suspeitos de matar o ex-secretário de Educação de Jaguaré. A gente já volta. Estão na cadeia os suspeitos de matar o ex-secretário de Educação de Jaguaré. Gabriel Ribeiro dos Santos e Carlos Oliveira, ambos de 18 anos, são apontados como os autores do crime. A dupla foi presa numa ação conjunta das polícias civil e militar. O ex-secretário Marcos Túlio Paris foi encontrado morto na casa em que morava. A moto, a TV e o carro roubados da vítima foram recuperados. A dupla foi autuada por latrocínio, que é roubo seguido de morte, e levada para o presídio. E a gente fica por aqui. Outras informações agora no SBT Brasil e amanhã no Tribuna Notícias, primeira edição, com Ingrid Schwartz e Torino Marques. Muito obrigado por assistir ao jornal, pela companhia de sempre. Uma boa noite e eu te espero amanhã.